O que eu trouxe da parte de Deus para o nosso coração nessa noite? Sobre podas. Ah, pastora, eu já falei aqui na última ministração que eu fiz, que eu trouxe à igreja. Eu tenho experiências com Deus de modo muito natural. Então, Deus fala comigo, assim como eu tenho certeza que fala com vocês, com situações rotineiras. Seja lavando louça, seja lavando uma roupa, seja dirigindo, seja fazendo qualquer coisa. Então, lá em casa, nós tivemos alguns perrengues chique, porque a nossa casa ela é de esquina, a atual onde nós moramos, e tem uns pés de mangueira na praça, onde cai muita manga para a minha casa todo santo dia. São quilos de mangas e folhas. Só que as mangas elas estão caindo e estão quebrando as telhas. E ao quebrarem as telhas, elas dão vazamento por conta da chuva. E aí vem uma série de complicações por causa de uma falta de poda. E aí nós contratamos um pessoal para ir podar essas árvores. E a princípio, eu e o pastor, nós achamos assim, nossa, como é caro esse serviço. Meu Deus. Mas é necessário. E aí nós fizemos um investimento, chamamos a equipe para ir podar. Gente, eu não vou mentir para vocês. Quando eles começaram a trabalhar, eu olhei para o meu marido, ele olhou para mim, e nós tivemos a mesma conclusão imediatamente. Não é caro coisa nenhuma. Meu Deus do céu, esses coitados lá em cima, mas lá era muito lá em cima. E eles com serra elétrica e facão, e era zum, árvore caindo, zum, o dia todo podando essas árvores. E tá, pastor, o que é que tem a ver com a palavra? Pois é, Deus falou comigo sobre podar. Se Deus poda as árvores para que elas deem mais fruto, quiçá comigo e com você. Que é sobre o texto que nós lemos. Então, a poda de Deus, nós vamos falar hoje como um instrumento para uma vida transformada, amém? E o processo de podar, eu vou começar pelo básico, que é essa introdução. O processo natural de uma planta, como se dá? Através do quê? Um plantio. Para eu ter uma árvore, para eu ter uma mangueira, primeiramente houve um plantio. E o plantio é a semente colocada na terra. A semente ela é enterrada, ela passa por um processo invisível, onde eu e você, nós não vemos o crescimento de suas raízes, mas ela precisa primeiramente morrer. Essa semente ela precisa primeiramente morrer para depois nascer. Interessante por demais. É incrível demais tudo o que Deus faz. A natureza das coisas do Senhor são magníficas. São detalhistas, necessárias e assertivas. Precisa morrer para nascer. Tem tudo a ver comigo e com você, amém? E esse ambiente, ele precisa de solo, ele precisa de água, de determinação para o seu crescimento. Assim como a nossa vida espiritual também. Essa semente precisa ser plantada, morrer para nascer e depois germinar o seu crescimento. Isso representa a nossa vida antes de conhecer ao Senhor. Nós estávamos primeiramente plantados em solo inadequado, que é o mundo, vivendo de um pecado ou de vários pecados, satisfazendo a nossa própria satisfação, carne e necessidade. Nós vivíamos sem direção espiritual, mas havia potencial, só não havia fruto eterno. O que seria isso, pastora? Lá em Efésios 1:6, se você quiser anotar, diz assim: não faz muito tempo, vocês estavam atolados naquela velha vida podre de pecado. Quem era essa? Eu e você. Havíamos permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim. Fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade, estávamos todos nós no mesmo barco. Graças a Deus, Ele não perdeu a paciência nem nos exterminou. Em vez disso, com a sua imensa misericórdia e amor extravagante, Ele nos abraçou.
tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo Jesus. Fez tudo isso por conta própria. Nem sequer qualquer ajuda da nossa parte foi necessário. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus na companhia de Jesus, o Messias. Isso não é demais? Gente, isso é o texto bíblico que está lá em Efésios 1:6. Versão, pastora, a mensagem. Amém? E esse processo que ele faz comigo e com você, nos tirando, nos arrancando do mar de lama dos nossos pecados, nos permitindo morrer, para que a gente possa nascer, são os processos que ele tem para mim e para você. E que nós precisamos aprender dia após dia. Seja de uma forma leve, ou seja de uma forma mais difícil, com desafios de desertos e tribulações. Amém? E esse processo natural de uma planta, nós falamos sobre a semente. E o crescimento? Como seria esse desenvolvimento natural? A planta ela cresce de forma desordenada se não houver nenhum tipo de cuidado. Eu falei da poda das árvores da praça vizinha à minha casa. Ela cresceu de uma forma desordenada, que foi para cima do meu telhado. As mangas caíam todo dia, toda hora, todo instante. Você jurava que era um tiro, era bala perdida, e não era as mangas quebrando as telhas. A Janaína já esteve lá em casa e já se assustou muito nas madrugadas. Eu ria muito. Porque enquanto a gente preparava coisas do culto de mulheres passado do chá, ela se assustava toda vez que as mangas caíam, pensando que era ladrão, que era tiro, que era alguma coisa. E não era, gente. Eram as abençoadas mangas. Eu amo manga, mas elas caindo no meu telhado era a treva. E essa planta cresce de forma desordenada se eu e você não tivermos o cuidado com ela. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de plantas. Quem mais gosta de plantas? As minhas filhas ficam brincando que é típico de mãe. Mãe ama planta. Não pode ver uma planta que quer tirar uma foto. Eu não sei vocês, mas eu sou assim. Eu gosto de plantas. Então, eu comprei 2 jarros grandes e coloquei na área da minha casa. E eu percebi que as plantas começaram a crescer assim, para a lateral. Parecia eu fora do meu peso, crescendo para os lados. E eu disse, meu Deus, eu não quero que elas cresçam para o lado, porque vai ficar arrastando no chão, vai bater nos carros, alguém vai arrancar, vai machucar as folhinhas. Ao que foi que eu tive a ideia? Eu peguei uma fita de cetim bem grande e abracei toda a planta, dei um laço morto de fofo nela e deixei. E aí ela ficou toda presinha com a fita. Quando foi essa semana, depois da poda, eu fui perceber que eu não precisava mais dar fita nela. Por quê? Porque ela já estava crescendo para cima. Então, o cuidado da fita que eu coloquei nela direcionou para ela crescer para onde? Para cima. Então, olha só como Deus fala. Gente, quem conhece o pastor Judá Bertelli? Tudo fala. Judá Bertelli é um missionário, é um profeta, ele vive falando. Tudo fala. Tudo do nosso dia a dia fala de Deus conosco. Então, quando eu percebi que não precisava mais do laço, eu retirei porque ela já estava crescendo para cima. Então, assim, sou eu e você na nossa vida. Se não houver cuidado, surgem os galhos fracos, folhas inúteis, partes doentes ou crescendo para o lado errado. Entenda, queridas, nem todo crescimento é saudável. Vou repetir. Nem todo crescimento é saudável. Como eu posso aplicar isso na nossa vida espiritual? Mesmo depois de conhecer a Deus, ainda temos hábitos antigos, nós temos crenças desorganizadas, nós temos pensamentos equivocados e errados, nós temos falas que muitas vezes não apontam para Ele, atitudes que não agradam a Deus de maneira nenhuma. E isso é crescer erradamente. E esse crescer não significa automaticamente frutificar. Então, nem todo crescimento ele é saudável. Por isso que a palavra de Deus lá em João 15 nos ensina que Deus é o nosso agricultor e é Ele quem faz a poda. Não sou eu e nem você que determina o tempo, a forma e como Ele vai nos podar. É Ele que nos poda. E
lá diz assim, João 15, 1, 3. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo o ramo que não produz uvas. Já o que produz, já aquele que produz, ele poda, para que produza ainda. Vocês estão comigo? Então, vocês já estão podadas pela mensagem da palavra que Ele tem depositado em vocês até hoje. Amém? Amém. Celebra o Senhor. E o nosso agricultor, ele corta partes boas também, aparentemente. Isso significa que ele inicia retirando de nós costumes, práticas erradas e até mesmo pessoas do nosso convívio. Eu estava falando com Deus que gerar testemunho não é legal, gerar testemunho dói, gerar testemunho nem todo mundo quer, mas nisso consiste a poda do Senhor, amém? Eu nasci num lar católico. Eu me converti aos 14 anos e confesso para vocês que não foi simplesmente pela necessidade ou a vontade de conhecer a Deus, mas foi por uma necessidade e um desespero de precisar conhecer alguém que me tirasse do fundo do poço onde eu me encontrava. Nem todo mundo conhece meu testemunho. Volto a dizer, testemunho não é legal ser gerado, mas quando é curado, ele é para a honra e glória do Senhor. Então, eu coloquei aqui na minha palavra, enquanto eu ministrava, enquanto ele falava, ministrava ao meu coração, eu coloquei aqui parênteses. Se eu sentir do Senhor falar, eu falo. Por quê? Porque não é legal. Às vezes, a gente para olhar para si e dizer assim, meu Deus, o Senhor fez isso mesmo comigo. O Senhor teve tamanha misericórdia. O Senhor me podou. Doeu. Mas eu estou viva, eu estou aqui. Então, se eu vivi, se eu passei, se eu superei, eu vou compartilhar, porque vai engrandecer o teu nome, amém? Então, eu botei aqui, se eu sentir do Senhor, eu conto. Então, eu sei que nem todo mundo conhece meu testemunho, mas eu fui para o Senhor aos 14 anos, num desespero, porque eu pensei em tirar minha vida várias vezes. Olha só, quando nós estamos no processo de plantação do Senhor, as raízes crescem para baixo, é invisível. Eu preciso o quê? Morrer. O meu eu está morrendo. E nessa mortificação no Senhor, as raízes estão crescendo para baixo. Nem todo mundo vê. Eu quero a participação de vocês, para eu saber que vocês estão me entendendo. Então, nem todo mundo vai ver, mulher, quando tu está chorando no teu secreto, quando tu não quer levantar da cama porque tu não tem força, tu não tem ânimo, nem todo mundo vai ver as crises de pânico que você tem porque algum gatilho te paralisou. Ninguém vai ver, mas o Senhor está vendo. E esse crescimento que são as nossas raízes que estão se fortalecendo em Deus, eles, quando nossa vida, nossa carne está sendo mortificada nele, nós começamos a nascer, a crescer e a frutificar. Então, eu fui para o Senhor com 14 anos, dizendo, ou o Senhor me salva, ou o Senhor me leva, porque do jeito que está, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu não dou conta. Eu, desde que me entendo por gente, nos meus mais ou menos 5 anos, 7 anos de idade, eu comecei a ser abusada sexualmente por um parente. E esse abuso sexual foi dos 7 anos de idade, que eu tenho memória, até os meus 18 anos. Lembrando que eu comecei a namorar com o pastor Flávio, eu tinha 14 para 15 anos, e eu me casei com 22. Então, eu só tive coragem de contar para pedir socorro a ele, quando eu tinha mais ou menos 16, 17, mais ou menos isso. Então, eu sofri calada por muitos anos. Eu não queria contar para ninguém, porque meu pai é paraibano. Quem conhece quem é paraibano? A fama de um paraibano não é boa. Ele risca a faca, acende o fogo, mas ele não solta a faca é no cós direto. E esse
é o meu pai, até hoje. Com seus 76 anos, ele ainda anda com a peixeira na cintura. Então eu dizia, meu Deus, como eu posso contar uma barbaridade dessa para o meu pai? Ele vai matar a pessoa, aí ele vai ser preso. Olha só a minha cabeça com 7 anos de idade. E eu lembro de cada detalhe do que eu estou contando para vocês. E eu dizia, eu não posso contar porque ele vai matar a pessoa, ele vai preso. Ele indo preso, o casamento dos meus pais se acabam. Ele matando a pessoa, os meus avós que me criaram, avós maternos, que são os pais da pessoa que me abusou, eles poderiam ter um infarto de tanta decepção e tristeza, porque eu sou a neta mulher, a primeira neta. Eu era a boca deles era dizer que eu era a neta favorita, e ser a neta favorita gerava em mim esse peso de não poder contar para eles, para não decepcioná-los. E eu também ficava com medo de contar e ninguém acreditar. Então, eu sentei nessa cadeira e disse que, por amor a essa parentela inteira, eu ia suportar tudo. Só que teve vários momentos que eu não conseguia suportar. E diversas vezes eu ficava no chuveiro, o meu pai tinha gilete de barbear, não como um desses prestor barbas normais. Gente, ele é paraibano, ele fazia a barba com navalha. Então, por diversas vezes no banheiro, eu ligava o chuveiro, ficava embaixo horas e horas e horas, a água acabando, minha mãe batendo na porta, vai secar a caixa, vou ter que ligar o motor, termina esse banho. E eu chorando, chorando com a navalha no pulso, dizendo, corto ou não corto? Acabo ou não acabo? O que é que eu faço? Porque eu não aguentava. Porque todas as vezes em que eu era mexida, isso mexia com o meu emocional, com a identidade que eu tinha, e eu me sentia muito suja, que água nenhuma tirava a sujeira que eu sentia que eu estava passando, vivendo. Então, foram nessas circunstâncias que eu corri para Jesus. E a família do meu esposo, minha cunhada, Cris, com a prima dela, Vanessa, me convidavam sempre para ir para a igreja. E os meus pais não deixavam eu sair de casa, era bem complicado. E quando eles permitiram eu sair para ir para um culto de jovens, que havia sempre no colégio 7 de setembro, do centro da cidade, era o clubão. Antigamente eles chamavam de clubão. E aí eu aceitei a Jesus e começou o meu processo. Então, a minha poda começou aí, quando eu aceitei a Jesus. Então, eu era uma pessoa insegura, eu era uma pessoa que tinha muita raiva dos homens, tinha raiva dos meus pais, porque na minha cabeça eles tinham que me proteger. Mas como é que você protege alguém de algo se você não sabe o que o outro está passando? Quem é que tem espírito de adivinhação para saber se você não gritar e chorar e dizer onde está doendo? Não tem como. Só que essa maturidade ela só vem com o tempo. Até você entender que os seus pais também não têm culpa, que você também não tem culpa, e aí já se passa muito tempo. Então, eu me vestia como homem, eu me escondia em roupas largas, frouxas. Eu me vestia literalmente, gente, como homem. Tênis, calça frouxa, blusão, não usava brinco, não usava maquiagem. E, às vezes, eu raspava a cabeça aqui embaixo e botava boné. Essa era a pastora de vocês na adolescência, até perto dos 18 anos. Então, eu aprendi em Deus a me celebrar. Eu não preciso da celebração de ninguém para olhar no espelho e dizer, uau, Jesus, obrigada, porque o Senhor restaurou a minha identidade. Amém? E eu sei que com você é igual. Não espere, de verdade, de coração. Não espere aplausos de ninguém, a não ser do seu Pai, do seu Criador, ao teu respeito. Porque só Ele sabe por quais motivos você já chorou. Por quais motivos você quis parar a tua vida. Por quais motivos isso te adoeceu. Então eu me celebro, eu me sinto uma Barbie. Eu me sinto linda, maravilhosa. O Senhor fez só uma de mim em todo o tempo que Ele tem de mundo. Não tem ninguém com o mesmo
mesma digital minha, nem minha voz, nem meu rosto, nem meu jeito, assim como não tem de você. Cada uma de vocês é uma obra de arte pintada pelas próprias mãos do Criador. Não vai ter uma igual a você nunca. Glória a Deus. Porque nós somos únicas. O meu marido costuma falar muito assim, olha só. Não são as marcas que te dão notoriedade e nem valor. Ouça bem. Não é uma bolsa da Gucci, não é um perfume da Chanel, não é uma roupa de marca que vai te dar valor. Pelo contrário, é você que empresta valor para essas coisas. Quando você entende que você tem um valor em Deus, é você que empresta esse valor para as coisas. Tanto que eu uso sempre Shein. Eu ando no meio de mulheres, glória a Deus, porque eu fico só assim, eu já estou pronta. Pode abrir a conta para mim que eu estou pronta. Que andam, se veste com roupas caras, sapatos caros, bolsas caras, e eu estou morta de feliz e satisfeita com as minhas coisinhas da Shein. E quando as pessoas me elogiam, eu não tenho besteira, vocês sabem disso. Eu digo, olha, o link é esse, o valor é esse, foi na Shein, foi esse. E ainda parcela, gente, olha só que coisa maravilhosa. Eu amo, porque eu fico linda e maravilhosa pagando pouco. Se for para o Senhor, pode celebrar. Porque dica boa é dica compartilhada. Amém? Por que eu estou falando tudo isso? Porque é a minha história. Ah, é bonito eu contando assim agora? É. Mas viver esse processo de poda me adoeceu muito. Me doeu muito. Eu sofri para aprender a andar de salto. Eu sofri para aprender a me maquiar. Eu sofri para largar jeitos de vestir e pensar que não era a minha identidade que Deus me deu ou que Deus planejou para mim. Então, Ele teve que remover cada excesso, cada galho inútil, cada galho doente, cada coisa que não engrandecia o seu nome no processo da minha vida. Então, assim, eu estive no aniversário recente com um querido, uma ovelha que eu amo muito, e a mãe dele está aqui. E ele é maravilhoso demais. Inclusive, o nome dele é o meu sobrenome. E estou dando dica demais, né? Vocês estão curiosas, não estão? Eu falo com meu querido Santiago, filho da minha irmã. E ele disse assim, pastora, tem tanta gente que apoia a sua mudança de vida. Porque assim, deixa eu contar o contexto. Eu encontrei com o Santiago no supermercado. Eu olhei para o Santiago olhou para mim. Eu não o reconheci e nem ele me reconheceu. Eu estava vindo da academia com o pastor e a gente estava procurando alguma coisa para almoçar quase 2 horas da tarde, atrás de frango assado, de alguma coisa. E eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu não reconheci. Fiquei olhando. Aí eu, não vou ficar olhando não. Vai que ele pensa que eu estou paquerando com ele. Vai que não é o Santiago, ou é só alguém que parece com ele. E aí eu continuei andando, me encontrei em outro setor com meu marido. Aí eu disse, amor, tem um homem aqui que parece o Santiago. Eu não tenho certeza se era o Santiago, mas dá uma olhada se tu vê se tu consegue reconhecer. Quando a gente cruzou o outro corredor, o Santiago. Eu sabia que era você, ó, reconheci por causa do pastor. Aí eu, que bom, né? E aí ele disse assim, pastora, eu nunca tinha lhe visto com roupa de academia. A senhora está bem, a senhora está malhada, nanã, ok. Aí ele olhou para mim e disse assim, pastora, nem todo mundo apoia a sua mudança de vida. Na estética, nas postagens, no que você vive. Sabe por quê? Porque fala da escuridão que o outro está vivendo. Então, enquanto você está no lugar de apontar o dedo para o outro, que o outro está vencendo e você está parada, o erro está em você. Não está no outro que está vencendo. Amém? Então, eu falei isso para ele. Amém. Então, eu disse para ele, meu filho, eu até entendo, mas deixa eu te dizer uma coisa. Aí ele falou o que você tinha falado e tal. Aí eu disse assim, deixa eu falar uma coisa. Eu não vou parar. Vocês vão continuar vendo as minhas fotinhas treinando todo dia. Quem não quiser, é só sair.
Deixa de seguir, gente. Sabe por quê? Exato. Por quê? Porque quem esteve acamada, obesa, doente da coluna, travada, andando de cadeira de roda e de muleta, era eu, não era você. Então, quando Deus falou para eu mudar a minha vida, senão eu não ia envelhecer bem, foi comigo. Então, quem mudou de atitude fui eu. Então, eu disse, tá bom, Senhor, eu vou aceitar mais uma poda sobre a minha vida. Tem coisas que na vida da gente só vai mudar se você mudar. Seja o relacionamento seu com seu esposo, seja um trabalho diferente, não espera que vai vir do externo para você. Quando você muda o seu entendimento, essas outras coisas vão te sendo acrescentadas. Você vai mudando de dentro para fora. Então, eu precisei ficar doente, acamada, estar de cadeira de rodas, depender de injeções da coitada da minha sogra, que ia todo dia aplicar injeção de manhã e à noite, para eu conseguir me levantar para tomar um banho. Então, eu vivi 2 anos um processo de muita dor, para decidir emagrecer e ter uma velhice saudável. A estética, ela vem de brinde. Os músculos vêm de brinde se você continuar, se você persistir em mudar, ninguém te para, a não ser você mesma. Amém? É desse jeito. Deixa eu abrir um parêntese. Isso não é sobre mim. Eu estou falando sobre o meu processo de poda no Senhor. Amém? Então, tudo que eu for falando, deixa o Espírito Santo ir te ministrando. Porque, às vezes, você está na mesma situação que eu, parecida ou não, ou completamente diferente, não tem nada a ver, mas o Espírito Santo está falando com você da forma que ele sabe fazer e nos convencendo que nós precisamos voltar atrás. Então, sobre a minha vida, eu entreguei a ele e as podas continuaram. E a planta, ela sente o corte. Quem é a planta? Sou eu e você. Então, todas as vezes que o Senhor tiver que tocar numa área da nossa vida, ele vai estar nos podando, vai doer. Não se engane que não vai doer. Pelo contrário, vai doer sim. Nós sentimos como se o mundo tivesse virado as costas para a gente quando a gente citou a Jesus, bem no início. Nós sentimos toda dor, todo o apontamento do mundo, toda a acusação. Nós sentimos, mas acredite, é o próprio Deus podando com paciência e amor cada área das nossas vidas. E isso vai levar tempo. Mas o objetivo do Senhor não é nos ferir. O objetivo dele é produzir mais frutos. Então, sem poda, não existe frutificação abundante. Se eu e você permitimos o Senhor nos podar, vai doer, mas vai passar e vai frutificar. Amém? Então, após a poda, a planta produz mais. Fica mais saudável. Olha só, eu estou mais saudável. Eu como besteira, tá, gente? Eu não sou 100% saudável, não. Amo açaí, continuo amando pizzas e de vez em quando eu chuto o balde e me acabo no sushi. Então, o que compensa depois? Treinar dobrado. Mas sabe o que é mais legal na tua rotina de mudança? É que muitas vezes você não vai precisar falar nada para ninguém. Mas as pessoas vão se inspirar em você. Aquelas que querem mudar igual a você. Então, quando isso começar a acontecer, se veja nesse lugar de frutificação. Alguém está conhecendo Deus através da tua vida? Alguém está conhecendo como é bom cuidar de si, porque nós somos templo e morada do próprio Espírito Santo? Então, alguém está se inspirando em você? Você está frutificando. Não pense que a sua vida está sendo à toa, ou ninguém está te observando. Gente, não existe isso. Nós não somos BBB, mas todo crente é vigiado 24 horas. Sabe por quem? Pelo nosso inimigo que está ao nosso derredor, tentando nos tragar 24 horas. E você acha que ele não vai cutucar os dele para cutucar você? Claro que vai. Mas sabe o que é legal quando isso acontece? Porque você
sabe que você está no lugar certo. Você está no caminho certo. Você está alcançando aquilo que Deus tem preparado para você. Quando os ataques começam, quando as podas começam, você está no lugar certo. E a sua vida vai sendo transformada. E ela passa a ganhar vida de verdade. Caráter moldado. Somos transformados pelo Espírito Santo. E nós passamos a ter uma vida que glorifica a Ele. O que vemos na natureza, que eu comecei a ministração sobre plantação, sobre a semente, o crescimento, a frutificação e a poda, é exatamente o que Deus faz espiritualmente com cada uma de nós. Como nós vimos lá em João 15, Jesus revela que é Deus, o agricultor das nossas vidas. E essa passagem, ela nos traz vários pontos. E eu queria compartilhar com vocês. Ponto número 1. Ele, Jesus, é a videira verdadeira. Cristo, ele é a fonte dessa vida. Deus é o nosso Pai agricultor. E não há vida espiritual fora de Cristo. Quando eu e você começamos a abrir algumas brechas de não estar nele, nós começamos a vivenciar um tempo de morte novamente. E ele nos compara a um ramo de árvore, onde ele é a árvore e nós, os ramos, onde precisamos estar conectados diariamente, enxertados constantemente, trazendo a essa consciência de que nossas experiências de vida, elas não podem adulterar a nossa identidade. O que eu e você vivemos de bom ou de ruim, não adultera a nossa identidade de filha, a não ser que você permita. Um relacionamento de muitos anos acabou. Um emprego que eu estava há mais de 10, 15, 20 anos, eu perdi. A amizade que eu acreditava ser fiel, me traiu. Eu sofri um golpe. Eu vivi isso ou aquilo. Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada. Então, quando nós temos essa consciência, pode ter vento, pode ter tempestade, pode balançar a árvore, pode ser o que for, pode ter inundação, tsunami, nada vai nos arrancar da identidade de filha que está em Cristo Jesus. Nada. Nosso caráter não pode se corromper por conta de adversidades. A minha vida e a sua vida, elas não são marcadas pelos erros que cometemos. Ou pelo pecado que nos foi acometido, porque nós escolhemos. A transformação, ela começa quando estamos ligadas em Cristo. Ele, Deus, o nosso Pai, ele poda quem dá, vai ganhar um brinde no final, não saia, vai ter sorteio, a Isa já falou, vai ter sorteio aqui, não saia sem o seu brinde. Então, valendo um brinde, Deus poda quem dá? Olha só, Isa, você está perdida. Todas acertaram. Toda vara que dá fruto, ele a limpa para que produza ainda mais frutos. O que nós aprendemos sobre a poda de Deus hoje é que Deus poda quem Ele ama, quem é filho. Então, se tu está sendo podada, amada da minha alma, fica feliz, por mais que doa, fica feliz. Por fora, fica feliz, porque o inimigo está ao teu derredor, vendo você sorrir, vendo você treinar, vendo você comprar roupas para você, vendo você sair com o maridão para namorar, vendo você cuidando da casa com excelência. Por mais que tudo não esteja bem, você continua de pé. Amém? Deus seja louvado sempre, a todo momento. Deus poda quem já está frutificando. A poda não é punição para nós, filhas. A poda é uma promoção espiritual. Deus poda para produzir ainda mais caráter, mais santidade, mais intimidade com Ele. Perceba que a poda ela acontece em quem já está frutificando, servindo a Deus. Mas quem não está em Deus,
não está sendo podado. Então, se você conhece alguém, caminha com alguém que não serve ao Senhor, que não o tem como Senhor, único e Salvador de sua vida, mas está passando aparentemente por uma poda, ele não está sendo podado. Ele está sendo entregue a si mesmo, às suas paixões, às suas decisões. Deus poda quem é filho. Quem não é filho está colhendo das suas próprias escolhas. Está sendo entregue a si mesmo. E não sou eu que estou dizendo. Abra comigo em Romanos 1, 21. Romanos 1, 21 a 31. Dá para colocar aqui no telão? Romanos 1, 21 a 31. Eu vou ler aqui no meu, que é mais fácil. A ler eu vou ficar tonta. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do coração, para a degradação do seu próprio corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza que Deus criou. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que eles deviam e queriam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Não sou eu e nem você que está dizendo isso a respeito de quem não é filho. É o próprio Deus. Eles estão sendo entregues às suas próprias paixões. Mas o que é que eu e você podemos fazer por esse tipo de pessoa que, com certeza, eu e você conhecemos pelo menos um? Orar. Orar. Interceder. E falar da palavra. Mas que tudo, vivam a palavra. Se precisar, fale da palavra. Mas se você vive a palavra, logo você está na contramão do mundo, logo vai chamar a atenção de alguém. Poxa, essa pessoa é diferente. Poxa, por que ela está passando por adversidades e ela não deixa de sorrir? Por que ela não para de adorar a esse Deus, mesmo em meio à dor? Porque nós somos filhos. Nós sabemos o porquê vale a pena permanecer. E acredite, não é só quando nós estamos fora do Senhor que as adversidades e os problemas vêm. Não, pelo contrário. Quem te deu e vendeu esse evangelho de prosperidade, que o crente não sofre, que o crente não tem problema, é mentira. Todos nós passamos e continuamos a passar por algumas podas do Senhor enquanto formos vivos. Por quê? Porque nem eu e você estamos prontos.
Nem eu e nem você nascemos preparados. Nós estamos numa caminhada, numa construção constante. Eu e você sempre precisamos de algum ajuste. Então, celebre quando você tem uma irmã, uma amiga, que chega para você e diz: amiga, assim, queria te dizer uma coisa, mas não me leva a mal, eu te amo tanto. Mas é porque essa roupa, assim, ela não combina com a tua vida cristã. Porque quando a gente olha para você, a gente quer ver Jesus. A gente não quer ver que está faltando 80% da tua saia. A gente não quer ver que você colocou próteses legal, que você teve dinheiro para se ajeitar. A gente não quer ver. A gente quer ver Jesus exalando através de você. Quando você tiver esse tipo de amizade, abraça, beija, não larga. Não larga. Sabe por quê? Porque o mundo está cheio de gente que vai bater no teu ombro e você estando completamente errada, vai dizer assim: é isso aí. Continua. Você é dona do teu corpo. Você pode. As regras são suas. Não quer levar a gestação para frente? Aborta. Tu vai ter mais oportunidade lá na frente. E não é isso que Deus diz ao nosso respeito. Nós somos templo e morada dele. Ele habita em mim e você. Tudo tem que glorificar a ele. E eu estou dando exemplo só de vestimenta, eu estou dando exemplo só de coisas externas, tá? Você pode levar para atitudes, você pode levar para personalidade, para caráter. Caráter, quando você está fazendo um negócio, quando você está comprando algo, quando você está vivenciando o que os bastidores não trazem holofotes. Você precisa continuar exalando o bom perfume de Jesus. Onde você for, onde estiver, e seja qual for a situação. Pode ser primavera, verão, inverno. Pode estar tempestade ou pode estar calmaria. O mundo quer enxergar em você e em mim Jesus. E é isso que eu creio que ele tem visto. O mundo tem enxergado em mim e você Jesus. Por isso você está florescendo. Por isso você está sendo poldada. Por isso, mulher, você está frutificando. Por isso você continua brilhando. Deixa os inimigos endoidar sozinho. Como diz o pastor Flávio, ó, fala aqui com a minha mão. Ó. Pode falar com a minha mão, que eu continuo avançando. Quando você começa a não se importar com o que o mundo diz sobre você e dita as regras sobre você, você começa a avançar ainda mais. Mas como eu consigo avançar? Conhecendo a Deus. Como eu posso conhecer a Deus? Quer dizer, como eu posso mudar sem conhecer a Deus? Eu preciso chegar cada dia mais perto dele para que eu consiga identificar quem eu sou. Eu preciso me enxergar nele todos os dias para que eu possa avançar. Então, isso consiste em permanecer. Eu e você precisamos permanecer em Cristo. Sem ele, nada podemos fazer. Sem ele, nada nós podemos ser. Não é nada na força do nosso braço, nem na minha capacidade intelectual, nem na tua. O Senhor chama os loucos, os que não pertencem ao mundo, para governar o mundo. O mundo chama as coisas de Deus de louco. Loucos são eles que não sabem quem nós somos nele. Recentemente nos enlataram no carnaval. Vou falar e vou ficar leve igual o pastor. Colocaram a família de Deus enlatado. Glória a Deus, eu sou enlatada, conservada no Senhor. E eu sou feliz com isso. Porque quem teve um dia a família destruída fui eu. Quem um dia quase perdeu o casamento fui eu. Quem um dia poderia ter ficado perdida no mundo com um monte de problemas, um monte de consequências, era eu.
E o mundo não estava nem aí para as minhas dores, nem para as minhas lutas. Pelo contrário, o mundo aplaudia. Por quê? Porque eu não estava na contramão dele. Nem eu e nem a minha casa. E o que mais dói para mim e para o meu esposo de lembranças é quando as nossas filhas, que ela está aqui, quando elas lembram do tempo em que nós estávamos perdidos no mundo. Por que eu estou falando isso? Porque a vida do crente é constante processo. Ninguém nasce pronto. Não é porque você aceitou a Jesus hoje que tua vida vai mudar 360 graus do nada. Não é. É uma escolha por ele diária. Eu aceitei a Jesus com 14 anos. Eu aceitei a Jesus ontem. Eu aceitei a Jesus hoje. Eu aceitei Jesus hoje, agora, na hora do louvor. Eu aceito Jesus todo dia. Para a minha transformação ser completa. Então, o que mais dói na memória, mim e do meu esposo, quando as nossas filhas lembram da gente bêbado, pagando um mico, fazendo besteira e os outros rindo da nossa cara. Assim como Sansão rodou o moinho do inimigo e se fez ser bobo da corte para os inimigos, eu e o pastor nós já vivemos isso também. Antigamente, é porque vocês veem assim, né, a pastora bem vestidinha, bonitinha, né? Ninguém vê o processo, lembra? As raízes são para baixo. O crescimento é invisível. É com a cara no pó. É de joelho no chão. É no quarto no secreto. E aí, eu vou mudando. Volto a dizer, não estou pregando sobre mim. Em nome de Jesus, entenda isso. É o meu testemunho. Pode servir de inspiração para você. Então, quem me vê bonitinha, cheirosinha, arrumadinha, não consegue me imaginar vestida como um homem, revoltada com o sexo masculino, pelas dores que eu vivi. Quem me vê assim hoje, não imagina que eu tinha desculpas, eu arranjava desculpa todo dia para beber, de domingo a domingo. Ah, vou fazer faxina, tá calor, desce uma cerveja gelada. Ah, vamos sair com as amigas para boate porque o marido vai tocar. Porque o meu esposo, na época de desviado, ele tocou no mundão. E eu, como uma boa esposa, que ao invés de ficar orando, intercedendo, e eu larguei as armas espirituais e fui me juntar a ele. Então, eu comecei a acompanhá-lo. Eu aprendi a beber acompanhando. Eu aprendi a me vestir de forma sensual, de propósito, para competir com as mulheres do mundo. Sabe aquele meme que passa às vezes no Instagram? Amor, olha que lindo essa televisão de LED que eu comprei, bem grandona. Eu comprei porque eu vi que você curtiu a foto de uma mulher que estava de biquíni frente a uma tela de TV. Então, eu achei que você curtiu a foto porque você gostou da TV. Então, eu comprei a TV para a gente. Então, o que é que isso significa? Que eu começava a viver o que o mundo dizia para eu viver. Quem me vê aqui hoje assim, não me via, não consegue imaginar. Sua pastora loiríssima, de piercings, roupinhas coladas, todas as minhas tatuagens à mostra, sim, porque eu tenho tatuagens. Eu fiz quando estava no mundo, faria hoje de maneira nenhuma. E Deus perdoa. Amém? Então, essa era eu. Eu estou pintando quem eu era externamente para vocês terem uma noção. A minha poda começou quando eu voltei para Jesus em 2009 com meu esposo. E o Espírito Santo falou comigo. Eu me arrumando para ir para a igreja. Eu olhei para o espelho e o Espírito Santo disse assim para mim, ó. É com essa roupa que tu vai me adorar? Eu estava de vestido coladinho, eu estava no processo, voltando para Deus. Não tinha dado tempo ir no shopping comprar roupa. Eu nem conhecia Shein. E eu disse assim, e agora? Com que roupa eu vou? Gente, eu não vestia nada frouxo mais. Lembre-se, eu saí de um processo de roupas frouxas
para uma roupa feminina, que eu estava aprendendo a andar de salto e me vestir como mulher. E agora eu tinha que desconstruir tudo aquilo que eu aprendi. Vamos lá, reseta, tudo de novo. Aí, ok, eu disse assim, amor, eu vou precisar de uma blusa sua emprestada. Então eu peguei uma blusa social de botões do meu marido, uma boa blusa listrada, que hoje em dia voltou à moda, graças a Deus. Botei uma calça jeans mais coladinha, mas um blusão bem grandão, cobrindo tudo. Botei uma rasteirinha, uma sandalinha e fui para o culto. Precisou alguém falar comigo? Não. Mas eu também ouvi de algumas pessoas e de líderes minhas, na época, indiretas a respeito da minha roupa, a respeito da minha tatuagem, a respeito dos meus piercings. Mas tudo foi processo. Deus foi falando, eu fui largando, eu fui mudando. A minha amiga não me deixa mentir. Estou falando a verdade? Essa era eu, na 100% trigo, não é verdade? É. Caminhei com você, a Daisy, atrás. Estou esquecendo o nome. Então, essa era eu quando eu cheguei lá. Completamente às avessas, completamente doida, completamente necessitada de Jesus, de uma transformação. E sabe o que é muito bom? É porque sempre tem alguém de Deus para nos apontar. Sempre vai ter. Vai ter o mundo apedrejando? Vai, porque o mundo não quer te largar. O mundo não quer que você saia da dependência do inimigo. Mas vai ter sempre alguém que vai te apontar em Deus. Eu queria pedir para o louvor já subindo. E o resultado final em Deus, quando você permanece, é uma vida que vai glorificar a Ele. Você vai ter amor verdadeiro. Você vai ter uma vida permanente. Você vai ter uma vida frutífera nele. Porque Ele primeiramente te amou quando você ainda era inimigo dele. E Ele não desistiu de você. E Ele continua te apontando o caminho certo. Não é sobre o externo, volto a dizer. É sobre o que está dentro. É o que está aqui dentro, não é o que entra. É o que sai. É o que sai que vai exalar o bom perfume de Cristo. É o que sai, é o que está dentro de mim e de você, que vai frutificar, que vai crescer. Quando você consegue enxergar com os olhos da fé, assim como alguém um dia olhou para mim, eu toda mazelada, vinda do mundo de novo, uma pessoa olhou para mim e disse: você vai ganhar muitas vidas para Jesus. Você vai ser alguém que vai ter muitas riquezas, mas não são materiais. É a riqueza que o homem, o mundo, as traças, a ferrugem não corrói. Você vai ser essa grande mulher de Deus que vai inspirar, vai levantar a coroa de outras, vai apontar destino, vai trazer a cura, vai trazer restauração, porque você foi restaurada, porque você foi curada, porque você foi transformada. Então é isso que o Senhor faz comigo e com você quando Ele precisa nos poldar. Não é punição, é amor. Não é punição, é zelo. Ele precisa fazer isso. E se Ele está fazendo isso na tua vida hoje, agora, nesse exato momento, só glorifica, só o adora. Vive o processo que você vai romper. Você vai vencer. E essa poda vai te deixar mais parecida com Cristo. Essa poda ela vai te preparar para níveis ainda maiores de frutificação. Essa poda ela vai produzir uma transformação verdadeira. Jesus vai te dar esse crescimento. E um crescimento intencional, direcionado. É Ele quem vai te aparar com as próprias mãos. Fique de pé, mulher.